capítulo 3 de João, versículo do 1 por diante, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pai santo e bendito, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença santa, majestosa e gloriosa, para louvar, bendizer, engrandecer, exaltar e na beleza da tua incomparável santidade te adorar. Venha, Pai, fale aos nossos corações e nos fortifique, nos fortaleça com a sua palavra. Este é o meu pedido e a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. Cada tribo de Israel, cada uma tribo, tinha um representante chamado principal ou príncipe. Também existia um poder jurídico religioso chamado sinédrio. O sinédrio, ou sinedrim, vai ser composto por 70 homens, mais um, que é o chefe de todos. E Nicodemos, que é um dos principais, ou um príncipe, é um dos membros do sinédrio. Para ser membro do sinédrio, você precisa ser crânio. Você precisa ter habilidade, capacidade, formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área teológica para fazer parte do sinédrio. E Nicodemos é um destes que faz parte do sinédrio. A mais alta cúpula, o mais alto poder dentro de Israel está no sinédrio. Seria o STF da teologia nos tempos de Jesus. Era quem dava a palavra final. Eram homens de respeito, eram homens de estatura, eram homens de fama, homens considerados e respeitados, que não andavam com qualquer um, não iam para qualquer lugar. Só que de repente, neste mesmo tempo, vai aparecer um jovem galileu de aproximadamente 29 anos, que vai fundar, aleluia, o seu apostolado ou discipulado. E este jovem, que não é nada mais, nada menos do que Jesus, ele consegue arrastar multidões. Eu estou falando de multidões, irmãos. Quando ele multiplicou pão e peixe, estava lá 5.000 homens, afora mulher e criança, que no mínimo, tinha 15.000 pessoas. Praticamente a população de Messias estava reunida para ouvir Jesus falar. Então esses sacerdotes, esses escribas, fariseus e os membros do sinédrio queriam entender o que era que tinha na vida desse jovem, deste rapaz, que a multidão afluía para ouvi-lo. O culto dos fariseus estava ficando vazio, os cultos dos sacerdotes estavam ficando vazio, o culto dos saduceus estava sem ninguém, mas o culto de Jesus estava assim. E eles querem entender o porquê, o mistério, a razão que vai trazer este momento e essa condição para o ministério de Jesus. Aí a Bíblia diz que eles começam a observar Jesus Cristo no secreto. Eles começam a observar Jesus Cristo de longe. E quando eles começam a observar Jesus, eles são tocados pelo Espírito Santo. Eles começam a entender a palavra, porque não tem como, irmãos, alguém começar a olhar para a vida de Jesus e não ser tocado pela palavra. Um dos maiores ateus que já pisou essa terra se chama Augusto Cury, escritor de vários livros.
homem formado na psicologia, e eu acho que até na psiquiatria, ele diz que foi estudar a vida de Jesus. Ele é ateu, mas quando ele estudou a vida de Jesus não deu outra, meu irmão. Hoje ele é cristão, e aquele que dizia que não acreditava em Jesus nem em Deus, hoje ele prega o evangelho na face da terra, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. Pois bem, pode cortar aí, meu irmão, o volume. Pode só cortar, só cortar aí o botãozinho. Isso, o botãozinho embaixo. Isso, glória a Deus. Então, quando ele observou a vida de Jesus, ele acaba sendo transformado pelo Senhor e se converte ao evangelho. Aí a Bíblia diz que Nicodemos, que é príncipe, representante do Sinédrio, ele vai ter de noite com Jesus. E a pergunta que não quer calar: por que ele vai de noite conversar com Jesus? Eu vou lhe dizer, não se assuste não, ele estava com vergonha de que alguém visse o príncipe de Israel, o membro do Sinédrio, conversando com o rabino que tinha vindo lá de Nazaré, louvado, pois de Nazaré já disse Filipe, não veio algo bom, lá em Nazaré não tem ninguém formado, irmão, em Nazaré não tem ninguém com diploma, e é de lá que Jesus vem. Aí o Nicodemos vai ter de noite com Jesus, porque ele não quer que as pessoas o vejam, ele se disfarça, penso eu, coloca um capuz sobre a cabeça, se veste de uma túnica diferenciada para ir até Jesus, porque ele está com vergonha. Só que ele ainda não tinha entendido o mistério. Jesus Cristo disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Cadê as crianças? Será se as crianças lá na sua escolinha tem coragem de dizer para o colega que é crente, aleluia, de saudar o irmãozinho com a paz do Senhor? Eu estou falando com as crianças, mas isso reflete nos adultos. Tem adulto que é crente 007, não quer que as pessoas saibam que ele é crente, fica se disfarçando por aqui, por ali, quando está conversando com alguém, principalmente se for rapaz e estiver conversando com as menininhas, aí ele vê que lá vem o irmão, eita, lá vem o pastor, ele se disfarça, que é para não saudar com a paz do Senhor, para as menininhas não saber que ele é crente, se envergonhando do evangelho. Aí Jesus Cristo disse assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Veja, quando o apóstolo Pedro, ele foge com medo de também ser preso e também ser morto, a Bíblia diz que ele segue Jesus de longe, e lá no átrio, aonde estão os homens, as mulheres e alguns servos, se esquentando do frio, Pedro vai lá e se acosta, porque ele quer saber o resultado da prisão de Jesus. Aí a Bíblia diz que chega alguns criados perto dele e diz assim para ele: tu também é crente, tu também é galileu, tu também é discípulo de Jesus, tu também é seguidor de Jesus. Não conheço ele, não sei quem é. Se envergonhou, teve vergonha de dizer que era crente, teve vergonha. Ei, mas aquele que se envergonhar dentro dos homens pode ser envergonhado e rejeitado dentro dos céus. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguém pode se envergonhar, mas você que foi comprado, lavado, redimido, santificado, restaurado, tirado da lama, da sarjeta, do monturo, e teve a mente aberta para entender por que ser crente não seria algo vexatório nem vergonhoso. Algo vergonhoso seria o homem se embriagar a ponto de cair nas calçadas, ficar sujo o pedido e o cachorro lamber a boca e chegar em casa, aleluia, desfigurado. Mas ser crente em Jesus, andar com a Bíblia bonito, aliado, paletó e gravata, aleluia, com respeito e consideração daqueles que estão lá fora, porque olha para mim, olha para você, aqueles que conhecem a nossa vida de outrora,
fora e diz assim: ei, esse aí mudou mesmo, esse aí foi transformado mesmo, porque quando esse aí não era crente, esse aí bebia todas e mais alguma, esse aí ficava com todas e mais alguma, esse aí pintava, bordava, rabiscava o 7, desenhava o 8 e ainda dava uma pincelada no 9. Mas o que foi que aconteceu? Está parecendo um deputado, está parecendo um advogado lá da Suprema. Eita, o que foi que houve? Foi porque ele se encontrou com Jesus, não teve vergonha de seguir Jesus, não teve vergonha de entregar a vida. Ei, eu estou dizendo que aquele que segue a Jesus sem se envergonhar, Jesus o toma pela mão, o honra, o exalta, o abençoa e dá vitória. Pois bem, eu estou falando de Nicodemos. Nicodemos vai falar com Jesus, ele vai falar de noite. Ele está com vergonha, mas quando ele chega, ele faz a seguinte declaração: Rabi, é a mesma coisa que mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se Deus não for com ele. Ei, deixa eu contar um mistério para você, abrindo um leque. Quando nós decidimos fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, trabalhar no reino do Senhor, Satanás vai se levantar, o inimigo vai se levantar, vai ficar furioso, vai tentar deter e vai tentar parar. Aí alguém olha e diz: coitado dele, coitado dela, coitado do pastor, vai se acabar, vai fechar a porta, não vai seguir, não vai prosseguir, ele é pó e cinza, ele é barro, ele é pequeno, ele não pode nada, ele não consegue nada. Só que eles esqueceram de um detalhe, um mistério poderoso. Veja, o Nicodemos fala uma verdade plena e absoluta: ninguém pode fazer a obra que tu fazes se Deus não for com ele. É por isso que quando o profeta Isaías escreve no capítulo 43, versículo 2, ele, sendo porta-voz de Deus, ele diz assim: eu irei adiante de ti, aplanarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ei, sabe por que a igreja vai avançar? Porque Jesus é com a igreja. Sabe por que a igreja vai ter vitória? Porque Jesus é com a igreja. Sabe por que Deus vai te exaltar? O inimigo não vai te deter, porque Jesus é contigo. Sabe por que a enfermidade vai sair? Porque Jesus é contigo. Sabe por que tu vai realizar a obra? Porque Deus é contigo. Porque ninguém pode fazer essas obras se Deus não estiver com ele. Oh glória! Pois bem, depois da declaração de Nicodemos, Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, deixa eu contar um segredo para tu. Aleluia! Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí que maravilha, as crianças já nasceram, mas eu penso que elas não querem, no entendimento humano material, nascer de novo no contexto, aleluia, do nascimento natural, porque não é isso aqui que Jesus está falando. Só que Nicodemos, mesmo sendo um doutor da lei, um homem que tinha diploma na parede e anelão no dedo, ele ficou confuso com a proposta de Jesus e disse: espera aí, Senhor, como é que isso é possível? Eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e novamente nascer? É isso que vai acontecer? Porque Jesus não está falando aqui de reencarnação. Não é nada disso. Jesus está falando de um processo espiritual que o nosso irmão Nicodemos, a princípio, não entendeu. Ele pensou que ia haver um processo regressivo, ia haver um processo de regressão, e ele ia novamente voltar para o ventre, aleluia, para o útero da sua mamãe, e novamente fazer nascer. A não ser se foi gravado, e alguém pode ir lá na gravação, voltar a fita e começar tudo de novo. Mas na forma, aleluia, literal da situação, não seria isso possível. Aí Nicodemo ficou confuso, ficou pensativo, ficou dizendo: não estou entendendo nada. Igualzinho a você que às vezes vem para o culto, o pregador prega, o pastor prega,
O irmão prega e você fica confuso, dizendo: eu não estou entendendo nada. Até agora o rapaz já falou ali 20 minutos, eu ainda não entendi nada. Já falou meia hora, já vai para 40, quase 50, e eu ainda não entendi. Mas não se preocupe não, é porque quando Jesus Cristo fala, às vezes ele fala meio difícil, às vezes ele fala e a gente não consegue entender, mas ele não deixa ninguém sair da sua presença sem ter a revelação da palavra. Então pode se preparar, porque na noite desse dia o meu Senhor, ele vai revelar a palavra e você vai entender a palavra. Ninguém vai sair daqui com dúvida, ninguém vai sair daqui confuso, ninguém vai sair daqui pensativo. O Senhor vai revelar a palavra, o Senhor vai fazer você entender a palavra. Aí Jesus olhou para Nicodemos e disse: não, Nicodemos, não é desse jeito que eu estou falando, Nicodemos. Ó Nicodemos, eu estou te falando de coisas terrenas e tu não está entendendo, Nicodemos. Imagina se eu falar das coisas celestiais. Imagina se eu disser para tu, Nicodemos, que no quarto dia foi que eu criei o sol, Nicodemos. Aí tu vai ficar pensando assim: peraí, se o Senhor criou o sol no quarto dia, como é que se sabe que é o quarto dia, visto que nós, os seres humanos, nós medimos o dia e a noite pelo girar da terra e os sinais do sol e da lua? Então como é que eu vou saber que era o quarto dia se ainda não tinha sido criado o sol e a lua para reger os tempos e as estações, os dias, as horas, minutos e segundos? Aleluia. Isso é eu e você que temos dificuldade para entender. Mas o meu Deus não precisa do sol, não precisa da lua, não precisa de relógio, não precisa de calendário, marca mês para saber os tempos e as estações. É por isso que está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não, eu vou melhorar aqui essa palavra. Deus está dizendo assim: antes do dia chegar, eu já estou lá. Você que está preocupado com a sexta-feira, você que está preocupado com o sábado, com o domingo, com o dia que está para chegar ainda, com o final do mês que está para vir, quem sabe com o ano de 2027, o que é que vai acontecer? Ainda antes que esse dia chegue, eu já sou Deus. Eu não preciso de tempo, eu não preciso de data, eu não preciso de minuto para saber, para agir, para operar, porque eu sou Deus. Aleluia. Ei, Nicodemos, eu estou te falando de coisas terrenas, Nicodemos, e tu não está entendendo? Imagina se eu entrar nas profundidades das riquezas de Deus. Olha, Nicodemos, aleluia, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, aleluia, mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, Nicodemos. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. Alguém olha, alguém observa e diz: eu vou pegá-lo, vou pegá-la, agora derrubo ele, agora derrubo ela, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. No que a Bíblia está dizendo, aleluia, é que, louvado seja Deus, o que tem preparado para a tua vida, Satanás não vai tomar pé, Satanás não vai te atingir, porque ele não sabe de onde você está vindo, nem aonde você vai chegar. Na mente de Satanás, você vai tombar, você vai cair, você vai perder, você vai ser derrotado, porque ele não sabe aonde você vai chegar, mas Deus já sabe aonde vai te levar. Oh glória, oh glória. É porque aqui está o ponto, eu estou ouvindo a voz aqui, eu não vou cansar. Glória a Jesus. Então Deus sabe aonde você vai chegar. Satanás não sabe, o teu inimigo não sabe, o teu adversário não sabe de aonde você veio e aonde você vai chegar. Estou pensando que você vai chegar no lugar de derrota, mas Deus está dizendo assim: você vai chegar no lugar de vitória. Satanás está dizendo assim: você vai chegar no lugar de humilhação. Aí Deus está dizendo: você vai chegar no lugar de exaltação, porque o teu inimigo não sabe onde você vai chegar. Ele conjectura, ele pensa, ele supõe, mas Deus é quem tem a palavra final. Oh glória. Ei, Nicodemos, eu estou dizendo que você tem que nascer de novo, Nicodemos.
Porque aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver. Aleluia. Não, Deus não está dizendo que não pode entrar. Ele está dizendo assim, não pode ver, quanto mais entrar. Isso aqui é pesado, irmãos. Isso aqui é processo realizado por Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que aqui o negócio já fica mais complicado. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. A princípio ele diz não pode ver, depois ele diz não pode entrar. Aleluia, porque uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Louvado seja Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando aqui de transformação, porque a principal missão de Jesus é nos transformar. Veja, isso é uma verdade tão latente, tão aguda, pontiaguda, que o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. O primeiro milagre de Jesus é transformação. Ele chega no casamento, como todos nós sabemos. No meio da festa faltou vinho, acabou o vinho. Tinha lá umas talhas que eram usadas para purificação. Ele mandou encher as talhas de água. Depois que as talhas foram cheias, ele mandou alguém pegar um copo e levar para o mestre-sala provar, o dono do buffet provar. Veja, não teve auê, não teve oba-oba, não teve não. Ele simplesmente mandou encher as talhas, mandou encher um copo e levar para o mestre-sala. Simples. Porque se você está pensando que para o milagre acontecer na sua vida, o céu vai se rasgar, o sol vai cair do firmamento, a lua vão despencar, as estrelas vão despencar do céu, a lua vai se rachar, a terra vai fender, o mar vai secar, o deserto vai virar rio e vai ser um estrondo. Não, Jesus Cristo faz um milagre tranquilo, sem oba-oba, sem auê, sem muita aleluia, coisa extraordinária. Não, ele simplesmente manda encher de água, depois manda pegar uma taça, enche com água e manda levar para o mestre-sala. E quando o mestre-sala prova a água que é transformada, que fora transformada em vinho, ele disse assim para o dono da festa: você quer queimar o meu filme, você quer manchar a minha reputação, você quer me deixar sem cliente, porque você sabe que em todas as festas que nós, aleluia, organizamos, ou qualquer outro buffet, qualquer outro mestre-sala, a gente dá primeiro o vinho bom, aí depois que o povo está para lá de Bagdá, já tomou todas e mais alguma, já não consegue discernir o sabor, não consegue saber a safra do vinho, não consegue saber se é Dom Bosco, não consegue saber se é carreteiro, não consegue saber se é gengibre ou jurubeba. Aí a gente traz qualquer vinho e eles bebem e não percebem. Mas você está querendo queimar o meu filme e me deixar feio na fita, porque você deixou o vinho bom para o final, você deu logo o vinho ruim e agora no final é que você está trazendo o vinho bom. Rapaz, que negócio é esse? Aí alguém foi lá no canto e disse: vem cá, rapaz, o problema é que o dono da festa deu o vinho melhor, o dono da festa deu o melhor que ele tinha, o dono da festa trouxe o vinho mais caro, o dono da festa foi na melhor adega, no melhor bar, na melhor destilaria e trouxe o melhor vinho. Só que esse vinho aqui não foi o homem que trouxe, porque o homem às vezes quer fazer o melhor para você, mas Deus tem ainda melhor do que o que o homem pode fazer. Será se alguém recebe essa palavra? Eu estou pregando para as cadeiras desta igreja. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus pegou a água,
e transformou a água em vinho. E dentro de um contexto, a gente entende que a água, ela é carente de duas coisas: cor e sabor. A água não tem sabor. O nosso paladar se satisfaz em beber a água, porque ela nos refresca e nos dessedenta, tira a nossa sede. Mas de uma forma literal, a água ela é incolor e ela é insípida ou sem sabor. Aí Jesus vai pegar aquilo que é sem cor e sem sabor e vai transformar. Aleluia. Talvez na sua vida a sua situação está sem cor, sem brilho e sem sabor, e você está dizendo: meu Deus, não está valendo a pena viver. Esse meu casamento, esse meu trabalho, esta minha família, esses meus vizinhos, esses meus parentes, essa minha vida está uma vida incolor, está uma vida sem brilho, está uma vida sem alegria, está uma vida sem prazer, está uma vida sem satisfação. É melhor eu acabar com a minha vida, eu sair desse mundo. Aí Jesus Cristo: vai sair nada, eu vou pegar a tua vida que está sem cor, sem sabor, sem brilho, e vou mostrar que sou Deus na tua vida, e você vai desfrutar do melhor que essa vida pode oferecer. Assim diz o Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra. Oh, glória a Jesus. Ei, o primeiro objetivo de Jesus é transformação. Louvado seja Deus. Por isso ele vai dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, para ver e para entrar no reino, tem que nascer de novo. Isso é transformação. Jesus Cristo está dizendo: tem que ser uma pessoa nova, tem que ser alguém novo, tem que ser transformado. Ora, 2 Coríntios 5:17 está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Novo homem, nova mulher, nova moça, novo rapaz, novo marido, nova esposa. É novo. Jesus Cristo transforma. E para a gente concluir, lembrei-me agora da história. Conta-se que um dia o missionário saiu a evangelizar, e na rua ele encontrou um cidadão, pregou para ele e lançou-lhe o convite para ele aceitar o evangelho de Jesus. Ele disse: eu não quero ser crente, porque o meu propósito é morrer na religião que nasci. Eu vou morrer na lei que eu nasci. Eu não quero ser crente, nem entrar na lei dos crentes, nem na igreja dos crentes, porque o meu propósito é morrer na religião que nasci. O missionário olhou para ele e disse: você segura a sua palavra, você é homem de palavra, a sua palavra é um tiro. Você quer mesmo morrer na religião que nasceu? Ele disse: quero. Aí ele disse: então você tem que aceitar Jesus e ser crente. Ele disse: não, eu já não quero ser crente, porque eu quero morrer na religião que nasci. Então, para o senhor morrer na religião que o senhor nasceu, o senhor precisa ser crente. Como assim? Eu não estou entendendo. Então preste atenção que eu vou lhe perguntar. Quando o senhor nasceu, o senhor chamava palavrão? Ele disse: não. Quando o senhor nasceu, o senhor andava com a 7 polegadas na cintura, querendo furar os outros? Ele disse: não. Quando o senhor nasceu, o senhor bebia? Ele disse: não.
Quando o senhor nasceu, você ficava colocando os seus olhão na mulher dos outros, na filha dos outros? Ele disse não. Quando você nasceu, você ia pro forró, pro arrasta-pé, aproveitava a festa de São João para ir lá para a quadrilha dançar? Ele disse não. Quando você nasceu, você adulterava? Ele disse não. Então, se você quer morrer na religião que nasceu, você tem que aceitar Jesus, porque você mesmo disse que crente que de verdade não bebe, crente de verdade não fuma, crente de verdade não anda armado, crente de verdade não adultera, crente de verdade não se prostitui, crente de verdade não anda fora da palavra. Se quer morrer na religião que nasceu, tem que aceitar a Jesus de Nazaré. Oh, coisa boa. Aí Jesus Cristo vem aqui e completa tudo dizendo: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Deseja as coisas da carne, corre atrás das coisas da carne, almeja as coisas da carne, briga pelas coisas da carne. Todo o seu desejo é carnal, todo o seu propósito e objetivo é carnal. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Gosta das coisas do Espírito, ama a palavra do Espírito, busca a comunhão com o Espírito, busca a presença do Espírito. Ei, quando você vê alguém que vem para a casa de Deus, ou até mesmo, aleluia, deles que nem vem para a casa do Senhor, porque acha que é um peso, acha que é uma responsabilidade, é porque está na carne. Porque quem está na carne busca as coisas da carne. Agora quem está no Espírito não vê a hora de vir para a igreja, não vê a hora de chegar o dia do culto, não vê a hora de cantar no departamento da senhora, não vê a hora de cantar no departamento da mocidade, não vê a hora de cantar com as crianças, não vê a hora de entrar na igreja para ouvir a palavra, para prostrar-se diante do Eterno, para buscar a presença do Senhor. Ei, por que, pastor? Porque ele nasceu da água e nasceu do Espírito. E quem nasceu do Espírito ama Deus, deseja Deus, busca Deus, quer Deus, sonha com Deus, se acorda com Deus, vai dormir com Deus, almoça pensando em Deus, janta pensando em Deus, viaja pensando em Deus, trabalha pensando em Deus, estuda pensando em Deus, faz tudo pensando em Deus, porque ele está ligado em comunhão com os céus. E todo aquele que está ligado em comunhão com os céus, o céu se revela sobre a sua vida, o céu se descortina, o céu se abre e ele sente a presença, ele recebe graça, ele recebe unção, ele recebe azeite. Ei, nada mais dessa terra lhe satisfaz, porque ele está ligado com o céu. E agora a sua comunhão é com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que está entronizado e do trono determina, do trono manda, do trono comanda, do trono pode, do trono faz, do trono era, do trono é, do trono adivina, do trono é soberoso, do trono é glorioso, do trono é majestoso. E mesmo estando no trono, ele também está presente neste lugar, porque ele dissera: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Aleluia. Será se alguém adora aquele que está no nosso meio? Será se alguém glorifica aquele que está no nosso meio? Será se alguém dá glória àquele que está no nosso meio? Aleluia. Que se chama Jesus de Nazaré, o Filho do Bendito, o Filho do Eterno, o Filho do Altíssimo, o Filho do Soberano, o Filho do Vencedor, o Filho do Campeão, o Filho do Criador. Será se alguém, aleluia, tem a coragem, a ousadia de clamar aos céus e dizer: Senhor, me transforma, me renova, me dá uma nova vida, me dá uma mudança, uma transformação. Eu quero ser um crente renovado, restaurado. Eu quero ser uma nova criatura, meu Pai. Eu quero deixar a carne, o pecado, o mundo, os bichos e ficar firme na tua presença, caminhando para o reino. Eu quero ver o reino, eu quero entrar no reino, eu quero morar no reino, eu quero estar contigo. Será? Labaia. Oh glória. Fique de pé.